E aí, galera, como vão? Espero que estejam todos muito bem. Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar como ler tarô corretamente. Então, já fiz outras aulas falando como ler tarô sem saber nada. Fiz uma aula falando como fazer as perguntas corretas. Vou deixar tudo aqui no card, no cantinho. E agora, essa aula de hoje eu vou falar como ler tarô corretamente, tá bom? Se você já sabe como ler tarô sem saber nada, você sabe como formular suas perguntas que eu já te ensinei. E agora você vai aprender como ler o tarô corretamente, beleza? Essa é uma aula super importante, principalmente quando você sente que fez a pergunta certa, sente que sabe sobre a carta, porque você viu o meu vídeo ensinando como fazer as pesquisas para encontrar a resposta certa, mas aí na hora que você tira uma carta e você vai ler, você começa a ficar meio perdido. Então essa aula é para você, beleza? Bora lá, vamos soltar a vinheta e a gente já se vê. Para a gente começar, quero me apresentar. Meu nome é Elvis, eu sou tarólogo, astrólogo, numerólogo. E se essa é a primeira vez que você está me seguindo, seja muito... Me seguindo não, me acompanhando, vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever no meu canal caso você gostar desse vídeo. E é isso, bora para essa aula. Gente, então é o seguinte. Quando a gente vai fazer uma pergunta para o tarô, como eu ensinei na aula passada, a gente vai fazer uma pergunta geralmente que é aconselhativa. Vou aqui embaralhando para a gente já ir esquentando o tarô para essa aula, beleza? Então a gente faz uma pergunta que direcione para um conselho, que direcione para as nossas vontades. Lembra sobre o que eu falei? Quando você vai fazer uma pergunta, é importante que você não entre primeiramente no campo da predição, no campo de entender sobre o futuro. Entende a sua situação, veja o que você quer, o que é que você quer. Você quer passar numa entrevista de emprego para conseguir aquele trabalho? Se você quer isso, é isso que você tem que perguntar. Como fazer isso? Se você não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Lembra lá da Alice no País das Maravilhas? Quem está perdido não escolhe caminho. Ou quem está perdido, qualquer caminho serve. Beleza? Então, é importante que você saiba exatamente o que você quer. Se você tá com problemas na sua relação, ao invés de você perguntar, a gente vai se separar? Ao invés de perguntar isso, você pode perguntar, como eu posso fazer com que minha relação seja mais harmônica? Como que eu posso melhorar minha relação com meu namorado, com meu marido, ou com meus filhos, ou com meus pais? Perguntas desse tipo, e foi sobre isso que eu abordei no vídeo anterior falando sobre as perguntas, tá? Mas aí vamos pegar um tipo de pergunta. Uma pergunta que seja sobre conselho. Vamos supor que a gente fez uma pergunta sobre o meu trabalho. Tipo, como lidar com o meu trabalho? E vamos levar em consideração aqui que no seu trabalho você está passando uma situação bem estressante com o seu chefe. Um trabalho ele está bem desgastante. Parece que aconteceram diversos detalhes e situações que te deixa bem assim, sabe, pesada, bem carregada, e que toda vez que você vai para o trabalho você se sente bem desgostosa da vida, meio triste, mas você não quer perder o trabalho porque é por onde você paga as suas contas, e você também acha que mudar de trabalho pode ser muito desgastante para esse momento. Não é um movimento que você quer fazer. Pode ser que você esteja nesse trabalho não tanto tempo o suficiente para você achar que já deu o que tinha que dar por lá. Pode ser que você esteja um ano ainda nesse trabalho. Vamos usar esse cenário hipotético, tá bom? E você faz uma pergunta de como melhorar a situação no seu trabalho. Vamos tirar uma carta aqui, porque a gente vai para o exemplo real verdadeiro, tá? Estou ensinando a vocês como ler as respostas que o tarô te dá. E aí, vou tirar aqui uma carta, tá? Vou cortar, tirar uma carta. Essa é a carta que a gente vai ler. Mas, antes da gente ler a carta, eu quero te passar uma consideração super importante. Essa é a coisa mais importante na hora de ler uma carta. Você precisa conjugar a resposta de acordo com a pergunta. O que é conjugar a resposta de acordo com a pergunta? É o seguinte, quando você fala de conselho,
As palavras que têm que sair da sua boca na hora de ler um conselho, ele tem que vir assim: você deveria fazer tal coisa. Você seria melhor e ideal que você fizesse isso. Seria bom que você lidasse com esse problema desse jeito. Então vem uma vibe aconselhativa. O conselho é conselho, então as palavras que saem da sua boca têm que vir em tom de conselho. Se você pedir um conselho, o conselho nunca vai falar sobre o passado que aconteceu. Ele não vai trazer o passado. Ou ele não vai falar de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Tipo, você vai ser demitida. Não foi isso que você perguntou. Você perguntou um conselho. Então, não confunda as coisas. Exatamente quando você vai fazer uma pergunta sobre o passado. E é interessante que você, inclusive, faça pergunta sobre o passado da sua vida. Coisas que você viveu e coisas que você se lembra. Inclusive, eu tenho um livro de tarô que chama Back in Time with Tarot. A volta no tempo com tarô. É um método que essa autora desenvolveu que analisa sua própria história voltando no tempo sobre ela. Então, a leitura de uma pergunta sobre o passado deve ser conjugada no passado. Então, se eu faço uma pergunta, como eu estava no dia do meu casamento? Você estava se sentindo assim, assim, assado. É tudo conjugado para o passado, entende? Então, isso tem que ser, sabe, você precisa ficar muito atento e atenta. É muito comum que a gente se confunda na leitura porque a gente está conjugando a resposta errado. Quando a gente vai falar de um conselho, de repente a gente já troca as bolas e começa a dizer sobre o futuro, dizer que isso vai acontecer. Ou quando a gente está falando sobre o passado, numa tiragem que você fez de presente, passado e futuro, aí você já troca as coisas, já começa a dar um conselho com base no passado. Não, lê a carta no espaço da leitura que ela tiver. Ela tem um espaço. Se ela está no passado, ela está no passado. Se ela está no presente, ela está no presente. Se ela está no futuro, ela está no futuro. E se ela está numa vibe de conselho, ela está numa vibe de conselho. Se ela está numa vibe de inconsciente, ela está no inconsciente. Se ela está no consciente, ela está no consciente. Se ela fala sobre as pessoas à sua volta, o seu ambiente, ela vai falar sobre as pessoas à sua volta. E cada posição que a carta sair, ela vai falar especificamente sobre aquele assunto, sobre aquele universo simbólico. Então, não confunda as coisas, porque é aí que a gente começa a achar que não está fazendo nada sentido, porque você está misturando tudo. Então, vamos de exemplo com uma carta que eu tirei aqui, a Rainha de Paus. Para essa situação, nesse exemplo que eu dei, de uma pessoa vivendo um trabalho ali, numa situação meio desconfortável, várias coisas aconteceram que deixa ela um pouco insegura ou até bem exausta de sair de casa para ir trabalhar, o conselho veio com o arcano da Rainha de Paus. E a Rainha de Paus é uma mulher corajosa, ela é forte, ela é destemida, ela não baixa a cabeça para ninguém, ela não leva desaforo para casa, ela não é mal educada, mas ela é forte, ela responde à altura, ela responde no mesmo nível da pessoa. Por isso que mostra uma rainha assim, de cabeça erguida, de pernas abertas, sentada de frente. Por quê? Porque ela é uma mulher corajosa, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher destemida. Ela bate e peita qualquer machão. Não tem macho grande que dê de frente com uma rainha de paus. Então, esse conselho, com essa carta, tá falando que ela precisa, sabe, se colocar mais limites. Pode ser que ela esteja muito molezinha, pode ser que as pessoas estão fazendo chacota dessa pessoa, que no caso é a pessoa que a gente está lendo as cartas. As pessoas podem estar fazendo chacota dela, pode estar fazendo bullying com ela, pode estar fazendo ela de boba, sabe? Passando o trabalho que nem é da função dela. Então, por isso que ela tá carregada, sobrecarregada, porque ela não tá fazendo o que deve ser feito. Então, vamos continuar analisando essa situação para a gente entender melhor esse cenário hipotético, tá bom? E nesse cenário hipotético, vamos tirar uma pergunta sobre o passado. Então, o que é que aconteceu? Quais foram o conjunto de situações que fez essa pessoa se encontrar nessa situação que ela está hoje?
Então agora a gente está formulando uma pergunta sobre o passado da pessoa. Sobre o passado dela, a gente vai ver o que aconteceu. E aí, aqui com o arcano do 4 de ouros. O 4 de ouros é uma carta que ela pode colocar num cenário de insegurança muito grande. Você tá vendo esse rapaz nesse pedacinho de banco muito pequenininho. Então pode falar que talvez ela entrou nessa empresa de um jeito muito inseguro, sabe? Era muito inexperiente ainda, não sabia das coisas direito. E quando a gente é inexperiente, ou até mesmo um estagiário que pode representar com essa carta, os outros passavam serviço, os outros usavam a pessoa para fazer as coisas que elas não gostariam de fazer. Porque é um funcionário novo, ele está aprendendo ainda. Então pode dizer de uma situação em que a pessoa acabou, ela chegou na empresa nessa posição, uma posição de inexperiência, uma posição de um estagiário. E aí os outros podem ter dado trabalho para ela fazer e as pessoas foram se acostumando com a presença dessa pessoa como se fosse um quebra-galho. E vai quebrando o galho de um, quebrando o galho de outro, ficando hora no trabalho, fazendo hora extra, trabalhando no final de semana, levando o trabalho para casa. E mostra que uma pessoa, ó, com trabalho rodando, acontecendo. O 4 de ouros é uma carta de muito trabalho, mas uma carta também de muita insegurança. Lembrando que se você tiver dificuldade em entender essas cartas, só acessar o meu site, o elvisdaenergia.com, que você vai ver. Inclusive, vamos dar uma olhada sobre essa carta do 4 de ouros para a gente entender um pouquinho mais sobre ela, principalmente que a gente está analisando o passado dessa nossa colega, amiga, consulente, que a gente tá num cenário hipotético lendo para ela. Beleza? Vamos dar uma olhada que aí a gente tem mais consciência do que as cartas estão dizendo. Pronto, estamos aqui com o meu site aberto, o elvisdaenergia.com. Já estou mostrando para vocês no formato tela de celular, tá? Fica à vontade para verificar meu site, para ver todos os meus depoimentos, os serviços que eu faço. E futuramente vocês também vão poder acessar a página do meu curso direto aqui pelo meu site. Clica nesse botão do meio, aqui em Aprenda Comigo, e clica em Tarô. Aqui você vai ver todas as cartas organizadas dos arcanos maiores, dos arcanos menores. Ó, os arcanos menores começando com espadas, depois copas, depois paus e depois ouros. E a gente vai encontrar aqui embaixo o 4 de ouros. Essa é a carta. E aqui no 4 de ouros a gente vai ver que é uma carta que fala sobre zona de segurança, pessoas que sabem o que estão fazendo, rotina dos recursos, o porquinho de moedas, a vontade de se sentir seguro e estável. Essa é a carta. Mas como a gente perguntou sobre um problema, qual é o problema que aconteceu? O que aconteceu que fez essa nossa consulente, essa nossa amiga, colega, chegar nessa situação que ela se encontra hoje? Então a gente vai precisar ir para baixo e ver a parte negativa, tá? Muito da parte negativa vai falar sobre isso. E aí é uma carta que fala sobre avareza, mão de vaca, não perder nada. Então, tudo isso aqui tá dizendo sobre o quê? Insegurança. Uma pessoa que é avarenta, ela é insegura, porque ela não quer doar, porque ela tá insegura. Uma pessoa que é mão de vaca é insegurança novamente. Uma pessoa que não quer perder nada, porque é insegurança. Ou vida miserável com os recursos, possessividade, pessoa descontrolada e acumuladora, pessoa fechada. Então tá dizendo aqui de uma pessoa muito... Sabe quando a gente tá na escola e tem aquele coleguinha assim, aquela pessoa que fica bem no cantinho dela, bem fechada, a pessoa nem se mexe para não chamar atenção? É exatamente esse tipo de pessoa que tá aqui. Essa interpretação aqui no meu site é exatamente sobre o número 4 e sobre o elemento de ouros, que gera esse tipo de energia. Então, uma pessoa que não abre espaço para o novo, uma pessoa que só pensa no que pode perder. Então, muita insegurança, muita insegurança mesmo. Então, por isso a gente viu, analisando no meu site e juntando sobre a conjugação da resposta em relação à pergunta que a gente fez, descobrindo que essa pessoa com um lugar de insegurança muito grande, e foi essa insegurança e principalmente estar na mão dos outros que fez ela chegar na situação que ela está hoje. E a gente tirou uma pergunta sobre conselho. Olha que diferença o conselho. Uma pessoa que, olha, você vê até
as pernas fechadas, sabe? Sentado ali com perna bem fechada, bem seguro, bem assim, sabe? Muito medroso. Então, a linguagem corporal é o que a gente também precisa ler para encontrar a resposta certa, diferente dessa linguagem corporal que o conselho veio. E aí, para a gente então finalizar essa leitura em compreensão sobre compreensão sobre essa situação hipotética dessa nossa colega que a gente está lendo e também sobre como conjugar uma resposta de acordo com uma pergunta que a gente fez no tarô. Então a gente vai tirar uma pergunta agora sobre o presente. E esse presente é o que tipo de situação que essa pessoa está vivendo hoje? Como está esse trabalho que ela está vivendo? Como é que as coisas estão acontecendo? E aí a gente vai tirar uma próxima carta, tá bom? Para falar sobre essa situação mesmo. E aí a carta que veio aqui, o 2 de ouros. Essa é uma carta de muito trabalho. Essa pessoa, ela tá virando e se virando e, sabe, fazendo acontecer 1000 coisas ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada no meu site, o Elvis da Energia, pra gente ver o que essa carta fala, tá bom? E aí a gente vai principalmente, às vezes, ler a parte negativa, porque a parte negativa vai falar sobre os desconfortos que existe nesse arcano. Clicamos aqui no 2 de ouros, já vamos ver aqui, ó. Ter menos do que o necessário para administrar os recursos. Então já fala de uma pessoa que ela tá vivendo numa situação assim, extrema. É necessário escolher um ou outro, só resta um. Falta de manejo com a vida. Essa falta de manejo com a vida que eu coloco aqui pode ser representado na vida dela como uma situação de um trabalho muito estressante, onde ela não consegue dar conta de tudo que precisa fazer. Então, uma gangorra de recurso, às vezes tem, outras vezes não. Ter e não ter, não sabe lidar com os recursos. E aqui, gente, é sobre não saber lidar com toda essa demanda e esse trabalho que está acontecendo. Então, às vezes, ela tem o trabalho dela para fazer, o trabalho da colega dela, o trabalho da supervisora dela, o trabalho da outra que passa para ela porque ela começou de um jeito muito inexperiente, as pessoas iam passando o serviço, então acabaram muito se acostumando com a presença dela, assim como um quebra-galho. O conselho já veio direto com o arcano da Rainha de Paus, dizendo: se segura, aperta a mão, seja mais firme, mostre para as pessoas que você precisa fazer o trabalho que você foi contratado a fazer, você não precisa fazer o trabalho dos outros. As pessoas podem estar montando nas suas costas. E isso não é o interessante, beleza? Então, gente, em resumo dessa aula, o que eu quis dizer para vocês é a consciência sobre a conjugação da resposta em relação à pergunta e falar sobre a carta e ler a carta dentro do espaço da leitura que ela se encontra. Então, se uma carta fala sobre o passado, é sobre o passado. Se ela fala sobre o futuro, é o futuro. Se ela fala do presente, é o presente. Se ela fala sobre conselho, é conselho. Se ela fala sobre algo que está oculto e que você não sabe, é algo que está oculto e você não sabe. Ou quando você tira algo que está consciente, é exatamente sobre o que você sabe. Se você tira sobre o seu ambiente, é de fato sobre o ambiente. Se você tira sobre o resultado, é algo que vai acontecer, é algo que vai se formular de acordo com tudo que você também está analisando. Então, é isso sobre hoje, beleza? Verifique se você entendeu isso que eu estou dizendo. Se você não entendeu, ou se você gostou de algo que eu falei, pode deixar nos comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês. E se você quiser estar mais próximo de mim e acompanhar mais os meus vídeos, minhas postagens, só acessar o meu grupo do Telegram. Vou deixar o grupo aqui embaixo. E lá no grupo eu faço os anúncios sobre os vídeos que saíram, eu falo insights sobre cartas e diversas coisas para aprender e desenvolver o seu aprendizado no tarô. Beleza? Então é isso pro vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.